Quanto mais alto você vai, né, novas cadeiras você vai assumindo, novos steps, é realmente você construir o seu espaço, ter autoridade. Porque principalmente falando de tecnologia, que é o segmento que eu atuo desde sempre, é majoritariamente masculino. Estar nesse ambiente, às vezes só uma mulher numa mesa de reunião com 5, 10 homens, é desafiador. Eu venho de um lar muito humilde e um lar muito desajustado. Pai alcoólatra, abusivo, e eu e meus irmãos, meus outros 2 irmãos, eu sou caçula, a gente brinca que nós somos sobreviventes. Nós tínhamos 2 caminhos, ou a gente ia enlouquecer, ou a gente ia sobreviver e ia ser pessoas de sucesso. E hoje, graças a Deus, nós somos pessoas de sucesso. Mas eu não estou falando de sucesso material, é de sucesso de saúde mental, espiritual, né? De poder estar aqui contando uma história já com tudo ressignificado. A inteligência emocional foi uma das habilidades colocadas no Fórum Mundial de Economia em 2017 como a principal habilidade dos profissionais do futuro, em 2017. Animal. Estava no topo ali da lista, tinha várias outras, mas ela foi a mais citada. E pouco se olha para isso. E nesse exemplo que eu acabei de citar, ficou claro que o cara tinha total hard, mas não tinha soft. Nas minhas reuniões de apresentação de resultados, a minha fala inicial é sempre, gente, vamos lembrar do poder do agora. Nós estamos aqui. Então, se o WhatsApp e o e-mail, ele espera. E respeita as pessoas que estão aqui, que prepararam o material, o nosso alinhamento. Então, o poder do agora, ele vai te fazer viver de forma mais intensa. Porque pode ser que amanhã não exista. E quando eu tive as crises de ansiedade lá com 32 anos, a minha psicóloga queria que eu tomasse remédio. Eu falei, eu não vou tomar. Porque eu tomei remédio controlado por 11 anos. E eu falei pra ela, remédio não vai resolver meu problema, eu quero ir na causa raiz. E eu fui no Force, na causa raiz, lá no pai e mãe, para entender. Então, o autorregulação, eu regulo o meu perfil, adapto nessa primeira reunião, crio rapport, e aí adaptando, eu consigo me conectar emocionalmente com ele, faço a leitura do perfil, por isso que a gente ministra um curso de DISC também, conecto com o perfil do cara, e aí sim, eu consigo seguir com as apresentações do diagnóstico que seja, a negociação. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomale, podcast para você que é líder executivo e que dá porrada no dia a dia para não tomar porrada. Tô aqui com o Caio Wagner, meu sócio da LB Company. Muito prazer estar aqui contigo em mais um episódio, mais uma segunda às 5 da manhã, hoje para falar com uma pessoa que tem muita experiência aí como executiva, líder, né, e que vai agregar muito com certeza para nossa audiência masculina e também feminina. Boa! Bem, ela lidera atualmente um time de 70 pessoas. Também já escreveu o livro Elas na Tecnologia, tem o podcast Cafeína de Vendas e tem mais aí de 15 anos em experiência de vendas B2B, montando os times comerciais, gerando previsibilidade da empresa. Seja muito bem-vinda, Thaís. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, estou muito animada, muito feliz com esse convite. Poder falar um pouco da minha trajetória, agregar na vida de outras pessoas é uma das minhas missões e ter esse canal aqui com vocês também é muito importante. Muito obrigada. Legal. A gente que agradece. Total. Thaís, a gente sempre começa uma pergunta para a audiência te conhecer. Qual cadeira a Thaís ocupa hoje? Quais são os leões que ela mata no dia a dia? As antas que ela desvia? Tá, vamos lá. Eu estou como diretora comercial de uma empresa de software, né, de software de gestão, uma empresa nacional que tem mais de 1.500 colaboradores, mais de 2.000 clientes ativos, né? E nós temos um grande desafio que é, à frente de um time de hunting, trazer um crescimento sustentável para o negócio, né? Então, hoje é um pouco do meu escopo. Mas, como você comentou, eu tenho um pouquinho mais aí, né, de experiência, mais de 20 anos de experiência na área comercial. Eu nunca atuei em outra área, né? Comecei com 14 anos como jovem aprendiz, já na Algar Telecom, uma das maiores empresas de telecom do Brasil, da minha cidade. Você é mineira? Natal. Sou mineira. Ah, que legal. Sou mineira de Uberlândia. Ah, mas é vizinho, sou de Uberaba. Eu vi que o seu DDD é 31. Eu sou mineiro falso de Belo Horizonte. Você é da Porque eu nasci em São Paulo e fui novinho pra lá com 6 anos de idade. Que legal. Então, assim, Daí só mineira aí. Eu sou da capital do universo, né? Que é Uberlândia, capital do Triângulo. Sim. Mas já estou em São Paulo há 7 anos. Legal. Né?
Vim para São Paulo com o intuito de crescer realmente, né, na minha carreira. Isso, graças a Deus, tem acontecido. Porque lá na Algar, com 18 anos, quando eu assumi minha primeira posição de liderança, eu já criei meu plano de carreira, que era estar aqui hoje como diretora executiva. Legal. Mas eu tenho outros steps aí que eu preciso alcançar nos próximos anos e tenho trabalhado para isso, né? Legal. Cara, antes de entrar em qualquer outra pergunta, isso aí me interessou bastante. Como assim? Você já visualizou, você traçou essa rota e já tem uma rota traçada Já. para os próximos anos? Cara, isso foi, assim, me marcou tanto. Imagina, uma jovem de 18 anos se vestindo como uma mini executiva, eu me vestia já assim. Eu tinha uma coordenadora de atendimento, Márcia Flores, que era uma mulher muito simpática, muito empoderada. E com 18 anos eu já prestava, né, apresentava os resultados nas reuniões ali com pessoas, né, muito grandes, e eu ainda, né, iniciando. E aquilo ali, para mim, foi uma escola. E eu me espelhei muito na Márcia Flores. Com toda a postura dela, né, com todo o conhecimento. Legal. E eu queria muito ser uma executiva. Então, eu já me vestia como uma executiva sem saber que eu estava trabalhando técnicas de espelhamento, né, de projeção. E ali eu determinei que eu seria um dia uma grande executiva. E eu tive várias passagens em outras empresas de tecnologia buscando isso, tive N experiências, mas sempre subindo degraus, eu nunca desci, né? E quando eu vim para São Paulo, eu vim já nessa cadeira de diretoria executiva, como sócia de um canal de uma empresa de software que eu trabalhava. E depois disso, só deslanchei. Então, foi um marco na minha carreira que determinou todos os outros steps que eu seguiria, e isso está muito claro, isso é muito importante, já trazendo para o tema sobre liderança, né? Acho que o nosso papel é trazer clareza e direcionamento, mas para a gente trazer isso para os times, a gente precisa viver isso, e eu vivo, então não posso ter distrações. Se eu estou num caminho que está me desviando da minha rota, eu volto, eu corrijo essa rota, né? Como dizem os memes aí, o Waze, ele não fala, você errou. Ele já recalculando a rota. Recalcula a rota. Então, isso é um ponto que eu uso, né, muito na minha vida e eu levo para os meus liderados. Legal. Acredito que você passou, desde lá de jovem aprendiz, por todas as áreas, por todos os cargos, melhor dizendo, dentro da área de vendas, né? Então, provavelmente você entrou como vendas, e aí virou uma coordenadora, uma supervisora, até chegar nessa cadeira de direção. O que mais muda nessa cadeira de direção para cadeiras anteriores, de coordenação e até como vendas mesmo? Sim, é muito importante saber fazer a base ali, né, o chão de fábrica, para você estar numa cadeira de direção. Porque você consegue falar de igual para igual com o time. As pessoas se conectam hoje só com pessoas que realmente viveram aquilo, que elas têm conhecimento de causa. Então, imagina, se eu não tivesse sentado em uma dessas cadeiras, como que eu poderia falar e conectar com essas pessoas? Então, ter sentado em todas as cadeiras anteriores a essa me trouxe uma visão sistêmica muito grande. Eu consigo ter um olhar profundo do campo, né? Eu consigo ter um olhar tático, estratégico. Então, isso me traz uma visão muito sistêmica mesmo, para que eu possa tomar as melhores decisões, traçar as melhores estratégias. E não é só sentar numa cadeira, traça a estratégia, espera o resultado acontecer. É ir a campo, junto com o time, com os liderados diretos, com os indiretos, para ver se realmente a estratégia está acontecendo, se está fazendo sentido. É ouvir realmente quem está na ponta, porque pode ser que você não está trazendo uma estratégia que seja factível. Então, isso agregou muito. O fato de ter sentado em todas as cadeiras, estar aqui hoje, me traz uma visão sistêmica muito mais ampla ali para a operação, para gerir. E qual foi a competência mais importante que tu acredita que teve que conseguir para ir bem nessa cadeira? Escuta ativa. Com tanta informação, com tantas reuniões, né, tantas entregas, às vezes a gente deixa de escutar. A gente quer apenas executar. Tem um livro que eu gosto muito, esqueci o nome do autor, que é Os Primeiros 90 Dias. Geralmente, quando a gente muda de cadeira, né, de empresa, a gente quer simplesmente chegar e executar o que a gente sabe. E a gente deixa de ouvir, de escutar, na verdade, as pessoas, né, que é a base da pirâmide, que, né, o capital humano. A gente deixa de buscar ali entendimento sobre processos.
e a gente sai metendo os pés pelas mãos, né? E você perde autoridade, né? Você não gera rapport com as pessoas. Então, a escuta ativa, para mim, ela é fundamental. Não só na minha cadeira, mas na cadeira dos meus executivos de conta, dos meus gerentes, né? Nós estamos à frente de clientes, a gente precisa ouvir. Eu vivo isso o tempo todo, né? Porque, além de estar nessa posição, eu sou uma consumidora. E, às vezes, eu vou fazer algumas aquisições de maior valor, eu vejo quanto que as pessoas estão ansiosas, né? Elas não querem ouvir, elas não querem se conectar emocionalmente. E, para se conectar emocionalmente, você precisa escutar ativamente. Então, a escuta ela é muito importante. Legal. E entrando aqui no tema até um pouco, o que é o livro Elas na Tecnologia? O livro Elas na Tecnologia é uma comunidade que está sendo criada por uma amiga querida, a Lilian, que, assim, fez um trabalho sensacional. Eu participei da 2ª edição, é um livro de coautoras. Legal. Onde ela une ali mais de 30 mulheres para falar sobre propósitos, sobre os desafios de ser mãe, de ser mulher no mundo corporativo. Então, a gente traz, cada uma ali dentro do seu capítulo, um pouco da sua história, né, das histórias de superação, para que a gente possa deixar um legado para as mulheres, as jovens que estão iniciando, entendendo que sim, tecnologia é um mercado também para mulheres, né? Legal. Então, eu esqueci de trazer, mas vocês serão presentes. Vou enviar para vocês depois. Não, com certeza, a gente quer saber. E, assim, o que foram os desafios, se você teve, acredito que sim, como mulher saindo de aprendiz para um cargo de direção? Eu não gosto de me posicionar como feminista porque não é esse o meu papel, não é a linha que eu gosto de seguir. Mas eu defendo muito a busca por equidade. E um dos desafios, assim, quanto mais alto você vai, né, novas cadeiras você vai assumindo, novos steps, é realmente você construir o seu espaço, ter autoridade. Porque, principalmente falando de tecnologia, que é o segmento que eu atuo desde sempre, é majoritariamente masculino. E estar nesse ambiente, às vezes só uma mulher numa mesa de reunião com 5, 10 homens, é desafiador. Então, é um dos grandes desafios ainda, construir esse espaço, né? A gente realmente conseguir ter autoridade, não por falar mais alto, no mesmo tom, né? Mas sim ser ouvida sem ser interrompida. Então, é um desafio que eu vejo que ele continua. Às vezes me assusta, porque eu falo, cara, nós já estamos em 2026. E a gente ainda vive ainda... isso. A gente ainda tem muito... Às vezes, se tiver só uma mulher, né? Às vezes eu chego em reunião, eu tenho algumas, né, torcidas de nariz ali. Né, e aí a gente tem que se provar. O se provar, ele cansa, né? O tempo todo. Você acha que há, em algum momento, uma autossabotagem? Houve com você ou com algum par seu de... Os homens da nossa geração, eles não foram criados para trabalhar com mulheres. Eles foram criados para fazer o dinheiro lá fora e trazer para casa enquanto a mulher está cuidando de casa e dos filhos. Então, eu até entendo o quão é desafiador trabalhar com uma mulher empoderada e que às vezes vai me liderar, né? Eu sendo mais velho que ela, ou até da mesma idade, ou mais novo. Então, é difícil lidar com mulheres que têm autoridade, que têm força para se posicionar tão ou mais do que eles. Isso gera conflito. Então, eu já tive, assim, vários desafios nesse sentido. De pessoas que não tiveram uma base cultural, familiar, entender que, assim, todos, independente do gênero, têm oportunidades, né? E elas têm que ter o seu espaço. Então, ainda existe bastante. E já tive várias situações. Mas mesmo com esses desafios, você conseguiu ter esse crescimento e chegar na posição que você já tinha visto lá atrás. Sim. O que você acredita que foi o fator ou os fatores determinantes para, independente dessas dificuldades, até porque vão ter muitas mulheres nos escutando que passam por isso, que mesmo com isso você conseguiu superar? Eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem, trazer um pouco de contexto. Eu vim de um lar muito humilde e um lar muito desajustado. Pai alcoólatra, abusivo. E eu e meus irmãos, meus outros 2 irmãos, eu sou caçula, a gente brinca que nós somos sobreviventes. Nós tínhamos 2 caminhos. Ou a gente ia enlouquecer, ou a gente ia sobreviver e ia ser pessoas de sucesso. E hoje, graças a Deus, nós somos pessoas de sucesso. Mas eu não estou falando de sucesso material. É de sucesso de saúde mental, espiritual, né? De poder estar aqui contando uma história já com tudo ressignificado.
E ao longo da minha infância, até minha fase adulta, ali, 21 anos, eu tive sérios problemas emocionais decorrentes desse ambiente desajustado. Então, eu fui epilética por 11 anos, né? Então, eu tive crises que eu via eu morrendo várias vezes. Por 11 anos, eu me vi morrendo várias vezes. Isso me gerou traumas. Traumas que, quando eu ia dormir, eu tinha medo de dormir, porque eu sempre tinha crises dormindo. Só que isso nunca me limitou. Depois, na fase adulta, depois que eu casei, tive meu filho, tudo parou. Era tão emocional que parou, melhorou. E eu continuei buscando os meus sonhos daquela menina de 18 anos. E ao longo desses anos, eu fui observando o quanto que a inteligência emocional ela é importante para a gente ter boas relações em qualquer ambiente. Depois dessas crises epiléticas, eu segui a minha vida e com 32 anos eu comecei a ter crises de ansiedade. Crises fortíssimas e eu não sabia o que era isso. Eu estava numa negociação muito estratégica para a companhia, numa agenda com muitos consultores internacionais e eu sempre me cobrei muito porque eu sabia onde que eu queria chegar. Então eu não podia errar, na minha cabeça eu não podia errar. E a pressão foi tão grande que começou a ter essas crises de ansiedade. Eu não sabia também o que era. E ali eu comecei uma imersão de 4 longos anos de autoconhecimento. Então eu fiz uma imersão aqui em São Paulo, que equivale a 10 anos de terapia. Uma imersão onde você fica em contato zero com o mundo para realmente tratar traumas desde quando você estava no útero da sua mãe. E ali eu ressignifiquei muita coisa. Eu consegui olhar para os meus pais com compaixão, entendendo que eles me deram o que eles tinham, né? Não os culpando, né? Mas realmente exercitando esse olhar de compaixão. E a partir dali tudo melhorou. Eu comecei a ter mais autoconfiança, entendendo que por mais que eu tenha uma história difícil, até o Wagner Moura falou, né? Os traumas, a gente pode replicar os traumas, mas a gente realmente pode mudar a história, né? Sim. E eu fiz isso, eu ressignifiquei e decidi que honraria aquela história, mas eu seguiria diferente daqui em diante. E toda essa história me ajudou muito a olhar para as pessoas, por mais que eu esteja numa posição hoje, trabalhando com vendas, onde tem aquele tom da batida, e é meta, acabou o dia 31, dia 1º, zerou, cara, bora para cima, eu consigo ter um olhar humano para as pessoas. Então, eu não posso foder com o emocional das pessoas no meu trabalho. Então, isso me ajudou muito nesta cadeira hoje a criar um ambiente onde as pessoas gostem de estar, se sintam motivadas, onde a motivação intrínseca delas realmente elas possam trabalhar isso, ter disciplina, né, para buscar os melhores resultados. Então, a inteligência emocional foi o que me ajudou hoje, estar nessa cadeira, com crescimento, mesmo com todos esses desafios, lidando com diferentes perfis de homens que às vezes não têm o nível de inteligência emocional, homens inseguros, às vezes, que vê uma mulher mais forte e não, ou ele vai baixar ou ele vai para o embate. Então, a inteligência emocional me ajudou muito nisso. Mas não só com homens, né? De forma geral. Com pessoas. Tem algum exemplo que você consiga trazer de alguma situação que, se não fosse essa visão da valorização do emocional e do ser humano, da valorização das pessoas, talvez você teria agido diferente ou até agiu diferente, ou viu situações que, por não valorizarem, acabaram agindo de uma forma incorreta? Eu tenho 2 exemplos para você sobre inteligência emocional. Em 2020, no auge da pandemia, estava todo mundo tentando sobreviver, né? E eu estava numa outra empresa que eu fiquei por 10 anos, na posição de diretoria comercial, e a gente trabalhou muito nesse período, né? A gente montou um plano de contingência do corona, logo assim, foi dia 16 de março, a gente home, e aí no dia 17, o nosso plano de contingência e pau na máquina. Estava pronto. Que reunião em reunião, assim, nós nunca trabalhamos tanto quanto 2020. Porque reduziu essa questão de deslocamento e, a gente, né, e todo mundo estava focado em business, precisava ocupar a cabeça. E foi o ano que a gente entregou o melhor resultado da companhia e fechamos o maior contrato da companhia, contrato milionário. Tudo online. Só que no final dessa negociação, vai e volta contrato, revisão jurídica, a gente já estava, na última reunião, teve um desvio de um executivo do meu time por conta de toda a pressão e da falta de inteligência emocional. E nós quase perdemos o contrato. Um desvio, desculpa? Um desvio durante a reunião. Uma fala mal pensada, uma fala muito séria.
mal pensada que quase colocou o negócio Abaixo. abaixo. Para você ter noção, foi tão sério que eu tive que contratar um perito de áudio e vídeo para identificar quem tinha falado aquilo. Foi o caos, assim. Caraca. Eu falei, cara, perdemos o negócio. Mas a inteligência emocional, eu falei isso para mim, lá no meu escritório, no meu apartamento. Agora é a hora de colocar em xeque todos os cursos de inteligência emocional que eu fiz. E eu usei. Eu racionalizei aquele momento, falei, agora eu preciso usar a minha inteligência emocional. Dei um passo atrás, voltei, eu me conectei com a dor da pessoa que era uma mulher. Uhum. Tive que me conectar com o irmão que era um colérico dominante. Tive que me conectar com o CEO que era uma pessoa mais estável, mais conforme, mais espiritualizada, mas que sabia que tinham filhos muito emocionais. Uma era a diretora jurídica e o outro era o diretor financeiro. Para contornar aquela situação. Mas eu agi conforme também eu entendi que eu tinha que agir. Não desliguei o executivo, tirei ele da negociação, porque até então ele não tinha tido nenhum episódio nem próximo, mas ficou claro para mim que faltou inteligência emocional, aquela pressão de entregar a meta, o cara pensando na comissão, aquela loucura. E faltou ele. E eu assumi dali para frente e nós conseguimos concluir. Então, a inteligência emocional me ajudou muito nesse sentido e trouxe grandes aprendizados. Tanto é que depois eu vou falar de outro projeto que eu lancei, né, que eu comentei com você ali nos bastidores, Kai. E hoje me ajuda muito para lidar, por exemplo, com o presidente, às vezes, de uma empresa que tem uma postura, que também tem uma cultura. Pessoas mais velhas, né? Aquela cultura muito do ferro e fogo, da batida mais intensa. Cultura de fato. E às vezes não é uma cultura, eu já trabalhei com estrangeiros também, né? O europeu é muito duro, né? Não tem, eles falam que a gente tem muito mimimi, né? Então, eu sempre procuro absorver o melhor dessas pessoas, mas trazer um pouco da inteligência emocional para equilibrar ali a relação. Legal. E aí, quando você traz esses pontos, né, que você se desenvolveu para a nossa audiência, para quem é líder, quem é executivo, quem está nas cadeiras, o que eles podem buscar para eles desenvolverem e desenvolver o time deles dentro da companhia? Hard skill é o que a gente mais buscou nos últimos anos, né? A gente precisa de um vendedor completão, o cara que abre e que fecha. E a gente sabe que é muito difícil encontrar. E isso para mim é hard skill. Um cara que prospecta bem, que consegue fazer um bom diagnóstico, né? Faz até uma demonstração, negocia e fecha. Isso é muito difícil. Às vezes a gente encontra um cara que é bom de abrir, um cara que é bom de fechar. Sim. Isso é hard. E o soft skill? A inteligência emocional foi uma das habilidades colocadas no Fórum Mundial de Economia em 2017 como a principal habilidade dos profissionais do futuro, em 2017. Animal. Estava no topo ali da lista, tinha várias outras, mas ela foi a mais citada. E pouco se olha para isso. E nesse exemplo que eu acabei de citar, ficou claro que o cara tinha total hard, mas não tinha soft. E o soft não é só numa situação como essa de pressão. Às vezes você está numa reunião, está o executivo, o gerente, às vezes está o diretor. E o propósito da reunião é uma reunião de relacionamento. E o executivo, às vezes, ele vai falar o mesmo que foi dito pelo gerente ou pelo diretor para mostrar que ele está ali. E isso passa uma imagem de insegurança. Né? Falar mais, falar demais, ouvir de menos, conectar genuinamente com as pessoas. Eu estou vendendo para um dominante. Como que eu vendo para um dominante se eu sou dominante? Eu baixo a minha dominância. Então, o que eu deixo aqui de dica para os líderes é, primeiro, a base da pirâmide é soft skill. Não adianta você focar só hard skill. Você pode ter um cara que é um trator, ele vai trazer o resultado, mas você pode ter certeza que ele vai te gerar relacionamento interno, pares, outras áreas. Nós temos clientes internos também. E dependendo do perfil do cliente, ele perde a venda porque ele não consegue conectar emocionalmente. Ele vai muito assim, olha, eu tenho que apresentar um institucional, ele quer seguir o roteiro. Ele não quer conectar, ele não tem o quebra-gelo. Ele fala, e aí, como é que você tá? Chegou, viu? O cara joga pôquer, o cara joga golfe. Nossa, que legal, que bacana. Aí já leu o perfil, nossa, o cara, ele é influente, o cara gosta de contar a história, deixa o cara contar a história, deixa ele sentir a vontade, para a partir daí a gente começar a falar de negócios, né? E por isso eu desenvolvi o curso de Inteligência Emocional em Vendas. Criei um funil emocional que conecta com o funil tradicional de vendas.
Existem etapas anteriores até da prospecção que precisam ser realizadas para que a gente consiga entrar no cliente e realmente conectar para depois a gente seguir com as outras etapas. Está dentro do meu curso. Conta um pouquinho pra gente o que é e o que são as etapas disso. Deixa eu aprender, deixa eu aproveitar. Esse curso, nossa, eu fiquei muito animada porque eu até patenteei. Não existe um funil emocional de vendas. Existe um funil de vendas. Sim. O funil de vendas, ele é importante. Ele continua aí, né? Mas imagina os dois funis aqui, ó, conectados. Então, tem etapas. Ó, aqui eu tenho uma etapa que antecede o funil de vendas, tá? Que é o quê? A autorregulação emocional. Primeiro, eu preciso me conhecer, meu perfil, né? Não sei se vocês conhecem o DISC, perfil comportamental. E eu tenho que saber me regular. Porque imagina, você tem lá um BDR, um SDR, ele gera uma prospecção para você. E aí você vai para a reunião. Se você não conhece o seu perfil, na primeira reunião, entra um dominante ali na sala, que é um perfil difícil de vender, ele já te quebra no meio. Eu já perdi venda para dominante. Por conta de ficar dominante com o cara. Ou se ficar dominante, ou você é um alto I. E o cara é um alto D. Cara, ele não tem paciência. Mas você quer contar a história porque você é alto. Tem que moldar. Então, o autorregular, assim, eu regulo o meu perfil, adapto nessa primeira reunião, crio rapport, e aí, adaptando, eu consigo me conectar emocionalmente com ele, faço a leitura do perfil, por isso que a gente ministra um curso de DISC também. Conecto com o perfil do cara, e aí sim, eu consigo seguir com as apresentações, o diagnóstico que seja, a negociação. Essa conta que eu contei para vocês aí, milionária, que a gente quase perdeu, eu tinha perfis ali, acho que 3 dominantes, os mais difíceis que eu peguei na minha carreira até agora. Os perfis do cliente. Os 3 dominantes, 2 filhos, assim, e um diretor de operações, diretor financeiro. E o pai era super espiritualizado, do yoga, sabe, do reiki. Mas ele mesmo admitiu. Mas se eu não fizesse a leitura, eu estava fora. A diretora jurídica, que a gente fala que é a área de não vendas, né? ela vê assim, o contrato voltava, deu espaço na vírgula. Eu falava, gente, então, não, faz todo sentido, vamos voltar. Faz todo sentido, vamos ajustar, né? Vamos ajustar essa vírgula, né? Então, o autoconhecimento, aprender a se regular, é importante para que você consiga executar as outras etapas. Por que nós temos hoje tantos gaps, às vezes, na acabativa? Eu tenho uma boa entrada de boca de funil, mas morre ali, ó, sei lá, na apresentação. Os caras querem cumprir. Entrou, não, eu vou virar uma máquina. Quando a gente fala máquina de vendas, as pessoas pensam que é isso, colocam uma esteira e vou. Cara, aí chega lá no final o falso forecast. Eu tenho um pipe de milhões, eu tenho um forecast, mas não acontece. Porque as etapas anteriores não foram cumpridas. Então não adianta. Você vai cumprir tabela. Você vai gerar um negócio aqui que não é real. Então, se você fizer o 80-20, é 80 aqui, 20 no final. A venda é consequência. Essa venda a gente conseguiu fechar com a maior rentabilidade. Eu construí um ROI onde a gente conseguiu evidenciar para ele os custos ocultos que ele tinha na operação e eu tangibilizei com uma visão macroeconômica de custo hora homem, né, que ele estava perdendo numa visão mensal, anual, e além disso eu levei numa visão financeira. Né? Se ele fosse investir esse mesmo valor com a taxa mínima de atratividade, quanto que ele teria de retorno e quanto que ele teria de retorno com investimento no RP. Matou, não teve objeção. Foi sucesso, tirando esse detalhe. Sim. Autorregulação, então, antes mesmo de iniciar a primeira etapa. Autoconhecimento, conhecer o meu perfil, para saber ler os perfis e me autorregular. Então, não tem o perfil essência ou adaptado no DISC? O perfil adaptado é isso. Eu não vou me adaptar, usar ele só no ambiente dentro da empresa que eu estou. Preciso me adaptar em cada cliente. Sim. Né? Thaís, você, nesse cargo que você ocupa hoje, com tantas pessoas dentro da operação, tudo que você está falando aqui pra gente, você tem o cliente, e aí você falou uma frase que para mim faz todo sentido, né? Você tem o cliente de fora, e eu já ouvi de outros diretores, e tem o cliente de dentro. Quais as diferenças para lidar com eles? É igual? Não é? Como lidar com os times e com os pares? Os clientes internos. Sendo que talvez o principal que a gente tem hoje de ser humano é a questão ali do ego, né? Questões egolísticas, né? O ego ele é importante porque ele nos impulsiona.
Só que quando ele passa, ele cega as pessoas e as pessoas, elas passam por cima de valores e princípios. Então, primeiro, a base é o respeito, né? Preciso saber quem eu sou, então, mais uma vez, o autoconhecimento, quais são meus valores, meus princípios, está alinhado com o fit da empresa, beleza. Como que essa empresa trabalha, né? A gente vai ter diferentes perfis, tem pessoas que não têm inteligência emocional e estão ali. Então, como que eu vou lidar com esses perfis, né? E como que eu lido com os clientes? Hoje o desafio, ele não é o mesmo. Quando eu falo para o ambiente externo, o ambiente interno, né? O ambiente interno, ele é um pouco mais denso, porque é todo dia aquilo ali. O cliente, você tem um contato, você faz ali algumas 5, 6 reuniões, fecha o negócio, aí às vezes tem uma passagem de bastão para outra área. Então, e você, assim como nós não somos as mesmas pessoas no trabalho que nós somos em casa, nós também não somos dentro da empresa o que nós somos com os nossos clientes. A gente segura um pouco mais a onda dentro da empresa, do cliente, porque a gente sabe que tem um objetivo ali que é fechar um negócio. E quando a gente volta, aí está o problema para dentro da empresa, a gente relaxa. E aí que o problema vem. Porque você acha que, principalmente quem trabalha com vendas, o vendedor tem um super ego. Que ele acha que ele é o centro das atenções e que todas as áreas têm que trabalhar para ele. Depende de mim que eu ponho dinheiro aqui nesse caramba. Pô. E não é bem assim. Por mais que seja uma verdade, mas as pessoas precisam entender que eles são fornecedores. E para que eu tenha uma entrega rápida dentro do que eu preciso, né, de qualidade, eu preciso tratar bem. E aí vem a questão da cultura de vendas. Se uma empresa ela tem um foco ali muito agressivo em resultado e crescimento, e ela não trabalha a cultura de vendas com todas as áreas, aí ela tende a ter problema. Porque assim, eu sou da área de administração de contratos, de vendas. Que eu acho que é uma das que mais, pelo menos na minha carreira, dava pau, né? Porque tem o meu contrato, mas tem, sei lá, 200 contratos da empresa jurídica. Tá no SLA. Tá no SLA de 15 dias. Já muito mensal. E aí? Desculpa. Então, quando a gente trabalha essa cultura de vendas, envolvendo todas as pessoas, aí tem várias ações que podem ser feitas. Job rotation, vamos falar um pouquinho. O jurídico fala um pouquinho dos entregáveis e dos desafios. Porque aí o comercial, nossa, eu não sabia, dá uma segurada na onda. O comercial traz a visão também de como que é. Nossa, eu não sabia que era essa loucura, que é pá. E aí as pessoas começam a ter uma posição mais empática e tendem a baixar um pouco essa questão do ego. E, além disso, o autoconhecimento. Né? Essas ações me interessam. Você falou do job rotation. Tem mais algumas ações que a gente consegue fazer para gerar essa cultura comercial em todos os setores? Na empresa anterior que eu estava, a gente fez isso. A gente estava com um problema de clima muito sério. Quem trabalha com software de gestão, RP, sabe que tem uma rixa entre comercial e serviço, delivery. Que você vendeu errado, pau, e enfim. Você acha? E virava aquele caos. Falei, gente, vamos fazer. Logo no início do ano, a gente criou uma campanha, né? Uma campanha de vendas que envolvia também times de suporte, né? Delivery, por exemplo. Mas antes disso, a gente criou eu não posso falar o nome da empresa, mas era uma experiência, Learner Experience, uma academia, onde a gente tinha vários entregáveis. O primeiro foi o Job Rotation. Então, toda sexta-feira tinha uma área que apresentava a sua área, falava dos entregáveis, dos desafios, e foi. Todo mundo. Do administrativo, enfim, áreas que às vezes você fala, fechou. E cada um, depois dessa entrega, tinha que contar uma grande história da sua vida, um marco da sua vida. Nós descobrimos que tinha pessoas que estavam lá, que tinham morado na rua. Que animal. Caraca. Cara, isso foi tão bacana que as pessoas baixaram muito essa questão do ego, assim, de pá. E começaram a ter posição mais empática. Caraca. Foi muito legal. Foi o ano que a gente fechou esse grande projeto. A gente saiu de uma classificação do programa de excelência de Silver para Black. Subimos no palco na convenção, recebemos prêmio. E isso tudo que eu estou falando para vocês está muito conectado com o meu propósito, Thaís, independente de crachá, de vida, que eu estava falando para você ali, Caio. Da gente olhar para as pessoas. Nós, lideranças, nós precisamos ser os responsáveis por criar um ambiente que as pessoas se sintam à vontade para trabalhar, que elas gostem, que seja saudável emocionalmente. Mas você não cobra meta? Eu sou um trator. Não, gente, precisamos de velocidade, está tendo distração, não é isso. Mas tem o olhar por as pessoas. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. E como que eu consigo equilibrar isso? É uma linha muito tênue. Isso você tem que ter, é um mindset. O líder precisa se desenvolver para isso. Eu sou um cara que entendo demais de negócio. Sou um cara muito bom fechador.
Mas você pode ter certeza que ele vai ter gap com pessoas. E ele precisa fazer vários cursos. Eu fiz vários movimentos terapêuticos. Eu fiz esse curso de imersão. Eu fiz várias constelações sistêmicas. Mais de 10 anos de terapia. Leitura. O fato de criar um curso de inteligência emocional me fez estudar muito sobre. Porque para educar, você foi se educar, né? Clube do livro. Fiz o clube do livro, né? Então, toda sexta-feira tinha reunião gerencial. Gente, nós vamos ler o livro do Goleman, Inteligência Emocional. Então, toda sexta-feira vamos discutir um capítulo. E a galera aderia? Aderia porque, assim, não tinha GPT na época, né? Uhum. Mas era assim, e aí? Era gostoso, né? O que você achou, tal? Nós lemos também Como Chegar ao Sim, aquele projeto de negociação de Harvard, e que faz muito sentido com venda consultiva. E hoje tem profissionais que trabalharam comigo que sempre me procuram. Thaís do céu, eu nunca mais encontrei um líder como você. Massa. Faz muita falta, porque você trabalha muito o desenvolvimento. E eu acho que é o papel do líder. A gente tem um papel social. Sim, total. Beleza, você até tocou aí nesse ponto do não existir inteligência artificial. O que mudou da liderança sem isso para com agora? E principalmente, acho que minha pergunta-chave é como que você vê as outras gerações? Né? Porque quando a gente fala, e aí tem até memes aí, né? A geração Y, os boomers trabalhando, etc. E era uma pegada mais... E a Z, a alfa, já... Como que você enxerga que vai ter que ser... Além de inteligência emocional, capacidade do líder para lidar com... Diferentes perfis. Perfis geracionais. Sim. Esse é o ponto. Eu estava falando essa semana com uma pessoa sobre isso, que é um desafio atual. Como que a gente lidera diferentes perfis geracionais? Na minha equipe eu tenho pessoas que eu lidero que são mais velhas do que eu, e eu tenho pessoas na casa de 20 anos, até abaixo disso. Liderados indiretos. E o que motiva um líder... uma pessoa dessa geração de 20, 30 anos é diferente do que motiva um de 50. Então, é muito esse olhar humano para as pessoas, entender o que é o fato motivador. Que a gente tem os ritos de gestão, né? A gente precisa ter esses ritos, mas não é um rito para cumprir um one-on-one, um PDI. Você tem que ter uma entrega de verdade, se preparar para isso. Essa semana eu voltei com meus liderados direto e eu pedi para eles fazerem um exercício simples, roda da vida. E aí, na roda da vida, eu vou saber, eu consigo fazer a leitura do cara. Tá. Então, assim, eu falei, preenche aqui, a gente vai ter um gráfico teia de como que tá a sua vida. E aí é uma posição muito de coach, né, que a gente tem que atuar. A partir disso, eu sei o que o de 50 realmente está buscando, o de 20, ele não quer, às vezes, uma posição de liderança. Ele quer ganhar dinheiro isso é ali. Bizarro. Ele quer isso. É isso. Eu, não, pra quê? Tá louco? Eu não quero isso. Eu só quero ganhar meu dinheiro ali. Tá, então como que a gente mantém esse cara que é produzindo, mas motivado? Então, esse mapa, né? Até pedi para eles ontem fazerem a matriz de empoderamento de todo o time, para a gente poder entender como que a gente empodera diferentes perfis. Eu não posso pegar toda a equipe de vendas e colocar num terno só. Não vai caber para alguns. E para onde que você vai direcionar a sua força? Você tem novatos no time, a gente está saindo de um plano de ramp-up de 6 para 3 meses. Como que nós vamos atingir esse objetivo? Vocês precisam pegar na mão de quem está entrando agora e mostrar como fazer. Eu tenho uma squad de Enterprise. Enterprise, eu entendo que o cara já sabe fazer. Nós vamos aparecer quando? Reunião de relacionamento, uma análise de proposta estratégica. Então, esse mapeamento da equipe traz uma visão muito clara para o líder de como que ele vai direcionar a liderança. Tanto nessa visão, nesse exercício simples de coach, que é a roda da vida, quanto numa matriz de empoderamento. Você me fez outra pergunta que eu esqueci. Não, acho que é mais isso, é como lidar, e aí tu trouxe um pouco de, cara, olhar individualmente e trabalhar esses grupos, né, dentro da companhia. E o PDI... ele tem que estar muito conectado a isso. Vou te trazer um exemplo dentro do curso de inteligência emocional que eu desenvolvi, sobre as 5 inteligências. A gente tem a inteligência nata, que é o QI. Você tem o seu, você o seu e o meu, pronto, isso não muda. A gente tem a inteligência emocional, nós temos a inteligência tecnológica. É um ponto que eu quero parar aqui. A inteligência tecnológica... Que era da IA que eu estava trazendo. É algo muito importante da gente continuar investindo.
Porque se eu tenho um cara ali de 50 anos, que era aquele cara batedor de pasta, que traz resultado, mas ele estacionou em termos de tecnologia, a gente traz ali um novo CRM com IA que vai gerar o ROI, que vai calcular. Ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta de preencher um Excel. Como é que eu vou interpretar os números no BI? Então, a inteligência tecnológica, ela tem que estar dentro ali de um calendário de desenvolvimento constante. Aí é o olhar do líder, entendi. Então, esse gerente ou esse executivo, ele é geração boomer, ele tem uma certa limitação com tecnologia. E como que eu incentivo? Dentro da academia de vendas que eu criei, eu tenho uma trilha de formação só sobre tecnologia. E os que estão na geração Z, vai com o pé nas costas, né? Isso aí, para eles, se não tiver, eles nem ficam. Deus me livre, isso aqui parou no... Tem que preencher papel? Tive desligamento já. Falei, opa, já tive isso. Mas é complexo, né? É igual, pra mim, pelo menos até hoje, chegar em hotel, e aí tu já fez a reserva pelo Booking, e chega lá, eles te dão uma pasta e falam, preenche os dados preenche aqui. Aí você fala, gente, é morrer pra mim. Faz sentido, né? Eu questiono, eu falo, gente, mas... Não. eu estava agora na Europa, eu passei por Londres, e aí eu cheguei num hotel, foi uma passagem rápida lá, que foi Booking, cheguei, não tinha recepção, era só os totens. Já tinha um código para 2 minutos no máximo. A gente estava subindo. Assusta, né? Falei, cara, é isso. Tem que, papel e... esses dias eu vi um vídeo do cara falando, cara, por que as pessoas pedem certidão de nascimento? Você já tem ali no seu RG o nome do seu pai, do seu pai, quer saber onde você nasceu? O hospital? A hora? Onde que ele foi pôr essa informação? Vai fazer o seu mapa astral? Exato. Então, são coisas assim que tem a ver com a evolução da tecnologia. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Nós acabamos de contratar um novo CRM e eu fui uma das defensoras. Eu trouxe o business case para a presidência, defendi que não tinha como a gente continuar com a ferramenta que a gente estava. A gente precisava, sendo uma empresa de tecnologia, acompanhar essa evolução tecnológica. Com certeza. E dentro do escopo, eu pedi IA. Eu preciso da IA. Eu não posso calcular o ROI, como eu calculei daquele projeto, na unha, mais no Excelzão. Eu preciso ter campos para colocar quantas pessoas tem naquela área e qual que é o custo delas, para que ele me gere essa visão conectada com o valor da proposta e, é isso aqui, o retorno que você tem, né? Uma análise não exaustiva. Legal. Tem uma aqui que postou esse dia no LinkedIn, da questão que você conecta experiências fora da zona de conforto com clareza de decisão. Recorda? Post meu, você fala? Sim. O que você quis dizer com ele? O que esses contextos extremos ensinam sobre liderança? Legal. Foi a experiência recente que eu tive na Finlândia com meu filho agora. Legal. Eu gosto muito de sair do óbvio. No Outbox, eu digo que assim, abre muito, né, a nossa cabeça, o ócio, né, criativo, ele é muito importante. Ele aumenta muito a nossa criatividade. E isso é muito importante porque a tecnologia, ela não vai roubar isso de nós. E a gente tem que ter esse cuidado de não ficar dependente 100% do GPT para tudo, né? Porque tem coisas que realmente é o olhar humano que vai fazer a diferença. E nessa experiência na Finlândia, eu organizei alguns passeios que ia tirar a gente da zona de conforto. O fato de já estar lá, não é um país tão visitado, é muito longe. Cultura. Muito frio, a cultura, né? Nós pegamos menos 25. Caraca. Muito, Não consigo nem imaginar o que é já isso. Peguei menos 5 e... Foi muito assim. E eu organizei um dos passeios que foi na Suécia, que é um bate-volta ali na divisa, na Lapônia, para fazer um mergulho no navio corta-gelo. Então, imagina, a gente estava num navio, no mar todo congelado, no Golfo Bótnico, e ele vai quebrando o gelo, quando congela, para manter a rota marítima ativa. A gente dentro do navio, ele quebrando o gelo, e aí tinha a flutuação. Você entrava, né, numa roupa emborrachada e tinha 10 minutos de flutuação. E foi um ambiente diferente, adverso, né? Você flutua, deixa eu entender, você flutua dentro do mar. Do mar porque... Tem essa roupa. Só a roupa. Caraca. E aí, sim, exigia coragem, um cenário totalmente diferente, né? Que você não tem 100% de controle, um cenário adverso. Mas que eu queria participar,
né? E o meu filho de 18 anos estava comigo. E ele tem um perfil conforme estável. E eu dominante e influente, né? E ele querendo entender tudo, calcular tudo. E eu trago, né? No adaptado dele, eu trago essa, assim, cara, se liberta um pouco disso, né? E tudo a gente vai conseguir controlar. E controle demais gera ansiedade. Nós não temos controle de nada. Obviamente, a gente precisa mapear os riscos. E eu, como mãe, mapeei todos os riscos. Uma empresa séria, né? O passeio seguro, enfim, tinha muitas mães ali, muitas famílias. E aí a gente foi e fez essa flutuação, né? E foi sensacional, né? Eu entrei e eu flutuei mesmo, sabe? Deitei a cabeça. Ele ficava assim, mãe, não deita a cabeça, porque vai cair água no rosto. Eu acho que ele pensava que era uma soda que ia pegar, que era gelado. Sim. Aí pegou um pouco, falei, Luca, relaxa, cara, olha aqui, onde que a gente tá? E trazendo sempre o presente momento. Olha onde que a gente tá, cara, a gente tá no Golfo da Bote, né? Olha, mergulhando, flutuando, olha que experiência, né? Ninguém do nosso meio viveu essa experiência, né? E fora isso, a gente tá lá na casa do Papai Noel, né? Indo no escritório do Papai Noel, tirar foto com ele, cuidar muito dessa questão da criança interior, que é muito importante, né? E aí eu fiz o post falando sobre isso, cenários adversos. A gente geralmente, dentro do nosso mundo corporativo, a gente encontra muito isso. O mercado, ele está ali, ele é constante, né? O organismo vivo, e nem sempre a gente vai ter controle do cenário, né? Mas a gente, tendo clareza e direção, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. É difícil você perder o fio da meada se você tem clareza e direção. O exemplo próprio disso foi o Covid. Nós não tínhamos controle daquela situação. Mas eu trouxe clareza para o time. Na primeira reunião, eu tenho até foto aqui, ó. Plano de contingência, plano corona. Nós vamos fazer isso, meta de reuniões, e nós vamos entregar a meta. E nós entregamos a meta. Massa. E as pessoas ficaram saudáveis emocionalmente, tirando a pressão desse colega que deu uma leve surtada. Mas não foi. Também não dá para ter todo mundo, né? É difícil, né? Foi um ponto específico. Foi. Voltando só nessa parte de experiências que tiram a gente da zona de conforto. Por que você buscou isso, ou você busca isso, ter essas experiências, se a zona de conforto é tão confortável? Cara, não há crescimento na zona de conforto. Viagens e qualquer outra atividade que você faz que te tira da sua zona de conforto cria repertório. Aqui, eu estou contando para vocês uma experiência. Isso é repertório. E esse repertório, quando eu trago por corporativo, ele também faz muito sentido. Eu tenho exemplos vivos para o meu time de experiências que eu tive e que me reforçaram tudo que às vezes a gente fala. Falar não conecta se você não traz a sua experiência humana de vida. Então, assim, eu vou começar a contar uma história. Eu li num livro. tem a referência do livro, do autor. Mas quão distante está esse autor da minha realidade? Nossa, agora Thaís, eu vivi né? isso. Saiu lá de Uberlândia, uma família humilde, foi para São Paulo. Olha, viaja o mundo agora. Puta, ela tá lá na Finlândia, cara, olha que louco. Então, assim, as pessoas começam a olhar e falar, isso é possível. Mas para isso ser possível, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu contratei uma pessoa agora, dei uma oportunidade para ela. Ela não é do game de tecnologia, ela é de vendas. E eu lembrei muito da minha história lá atrás, quando eu entrei na Algar, né, eu não sabia nada. Falei para ela, olha, eu tô te dando a oportunidade, mas o sucesso vai depender só de você. Você não vai ter nenhum privilégio aqui. Estou abrindo as portas para você. Mete a cara, estuda. É uma área que você pode ganhar muito dinheiro, mas depende de você. Então, inspirar as pessoas é algo que eu faço naturalmente, porque é da Thaís, de querer fazer, acontecer. Desde sempre, desde história. Sempre, né? A minha história de eu quero viver, lá, toda vez que eu tinha crise, eu falava, eu quero viver. Eu nunca aceitei aquilo. E quando eu tive as crises de ansiedade lá com 32 anos, a minha psicóloga queria que eu tomasse remédio. Eu falei, eu não vou tomar, porque eu tomei remédio controlado por 11 anos. E eu falei para ela, remédio não vai resolver meu problema, eu quero ir na causa raiz. E eu fui no Forceps, na causa raiz, lá no pai e mãe, para entender. Você falou que teve episódios, né, quando mais nova, de epilepsia, depois a questão da ansiedade. Isso cessou? Cessou. Sem remédio? Sem remédio. Sem remédio. Que bom. Mas assim, o curso aqui em São Paulo, eu fiz umas 4 constelações sistêmicas.
terapia 2 vezes na semana. Agora, lá na Finlândia, eu mandei uma foto para ela. Eu falei, você, meu psicólogo, você é responsável por eu estar aqui. Legal. Na época do auge da ansiedade, eu tinha que vir para São Paulo na segunda e voltar na quinta. Eu tinha pânico de voar. Ah, Eu falava, cara, porque a necessidade do controle que gera ansiedade. E se? O ansioso está sempre, mas e se eu passar mal aqui dentro? E se eu morrer? Morreu. Caiu, ponto. Então eu fui, a gente fez 5 países agora, voos longuíssimos. Em paz. Relaxa. Levei meu caderninho de colorir. Colori da Finlândia até na Suíça, 3 horas sentado, o cara do lado acha que eu tava doida. Cara, é relaxar. Bob Então, Goods. isso tem a ver com maturidade. E aí tu foi descobrindo esses mecanismos que te fazem relaxar. Por exemplo, colorir. Deve ser alguma coisa que é manual, Sim. que é aquela coisa que... Tira o foco de uma situação que você fala, cara, eu tô num lugar preso. Nossa, e se esse avião? Não, cara, eu tô aqui, nós estamos num lugar bacana, é o poder do agora. Deixa eu colorir, deixa eu relaxar. Olha que oportunidade. É você reprogramar a sua mente. Porque como eu já vim de um histórico de traumas, de problema e de adrenalina do problema, eu estava programada para isso. Então eu tive que me reprogramar mentalmente. E foram vários movimentos terapêuticos para isso, que eu investi pesado. E hoje me dão uma tranquilidade de poder falar, eu quero ir para a Índia, eu quero ir, sei lá, sabe? Os lugares Já foi para a Índia? Não, é o próximo. Recomendo. Você você vai? Eu mergulhei no Ganges. Ai, que legal. Aí, ó, é isso, tá vendo? Desprendido. Experiências diferentes. Você acha que em algum momento lá eu pensei, o tubarão vai vir me pegar e morder? Jamais. Eu não pensei nisso. Eu entrei, eu me entreguei ao momento. E o fato também de ter escolhido a Finlândia é por conta da nossa criança interior. Todo Natal e Ano Novo a gente passa fora, em um país em que eles vivam realmente o Natal. Por quê? Eu fiz um post no meu Instagram, nos dias que eu estava lá, de uma árvore de Natal que a gente tinha quando criança. Era um galho seco, nem tinha algodão. Vocês não devem ser dessa época, não. Geralmente as pessoas ricas daquela época, elas colocavam algodão nos galhos secos. A gente não tinha. Era muito simples. E aí, eu postei, porque eu estava numa fila lá esperando, e eu lembrei de onde eu estava e do que eu vivi para chegar até ali. E isso tem a ver com a criança, porque essa árvore lá que eu lembrei era de quando eu era criança. Legal. Aqui, ó. Essa é a árvore. E aí... Manda pra gente depois, só Mas pra gente colocar na edição. Tá. E a minha mãe, mesmo muito pobre, minha mãe nunca deixou de preparar a casa para o Natal. E isso ficou muito vivo em mim. E o fato de eu ter vivido essas experiências emocionais que geraram muito desequilíbrio, através da terapia, eu aprendi que todos nós precisamos cuidar da nossa criança interior. Então, o meu estilo de viagem não é viagem de luxo, é viagem de experiências, mas também que tenha ali um lúdico que conecte com a minha criança. Eu fui lá visitar o Papai Noel, aí não pode filmar lá dentro, aí tirar foto, e na saída tinha os presentinhos, né? E aí eu falei, é meu, Luca. Legal. E o presente era uma reninha de pelúcia, um caderno, uma canetinha e um chaveirinho. Cara, isso pra mim, eu durmo abraçado com a minha reninha. Legal. É a minha criança que está sendo nutrida. Porque, cara, a nossa vida no corporativo, ela é tão intensa, insana, que se você não olha para outras questões, você gera desequilíbrio. E aí começa o burnout. Também algo no sentido assim, não, agora estou no meu limite, agora eu preciso tirar o pé, eu vou treinar, gente. Eu gosto muito de atividade física. Final de ano, planejamento estratégico estava assim, surreal. E eu falava, gente, vamos encerrar. Eu preciso oxigenar, preciso treinar. Então, são várias caixinhas, por isso que a roda da vida eu acho que é muito bacana para a gente trabalhar, porque a gente olha para as coisas que geralmente no corporativo não são olhadas. E as pessoas são seres humanos. Sim. Ela tem a vida pessoal ali que vai influenciar na produtividade, né? É a mesma vida. É a mesma. Legal. Você recomenda para todo o seu time trabalhar com isso? Trabalhar a terapia, trabalhar o autoconhecimento? Sim, isso é muito importante. Tem coisas que nós... Porque a gente teve uma época de preconceito disso, né?
As pessoas Hoje relacionavam até terapia que... muito com a pessoa louca. Tá maluca, é. Tá maluca. Acho que isso já rompeu bastante, né? E, graças a Deus. Graças a Deus, porque as pessoas terapeutizadas, elas são melhores. Mas eu indico muito, né? É a atividade física, eu pratico vários esportes. Não. E isso para nós, eu falo, gente, é válvula de escape pro comercial. Sim. Nós não podemos enlouquecer, né? Então vamos lá, vamos oxigenar. Necessário. Qual a importância do presente para você? O momento presente, cara, ele é o mais importante, né? O tempo ele é o nosso maior ativo. Então, se eu estou aqui agora olhando lá na frente, eu já estou perdendo esse momento aqui. Ou se eu estou aqui olhando para trás, eu também não estou vivendo aqui. Nas minhas reuniões de apresentação de resultados, a minha fala inicial é sempre, gente, vamos lembrar do poder do agora. Nós estamos aqui. Então, se o WhatsApp e o e-mail, ele espera. Em respeito às pessoas que estão aqui, que prepararam o material, o nosso alinhamento. Então, o poder do agora, ele vai te fazer viver de forma mais intensa. Porque pode ser que amanhã nem exista. E é isso que traz a gente, que elimina essas doenças mentais, né? Meu filho ainda tem muito isso, ele é um pouco ansioso. E eu trabalho muito com ele. Mal chegamos... pela idade também, né? Mal chegou no lugar, e o que vai fazer amanhã? Mas nem fizemos hoje, cara, a gente acabou de chegar. Não, relaxa. E querer ter o controle de... Cara, deixa, se no máximo que vai dar é errado. É assim, e se der, vai ter um plano B. Aí isso é maturidade, é confiança. E deu errado lá na Finlândia, o aeroporto entrou em colapso lá, né? Teve uma nevasca, 24 horas, parecia cena de guerra no aeroporto. Não, caos. E ele ficou... Nem comida deveria ter para comprar. Não tinha comida, não tinha água, banheiro insalubre. Falei, vamos ficar aqui 24 horas e ver o que a gente faz. Não aconteceu nada, nenhum suporte eles deram. A gente dormindo para tudo quanto é lado, assim. E como que você ficou nessa situação? Quadrinhos, colorindo. Tranquilo, peguei minha pastinha de canetinha, colorindo. Eu gosto muito de observar. Tinha uma família chinesa na frente, uma mãe com um filho de 20 e poucos anos e a namorada, e um de 19 mais ou menos, mãe só. Filho, eles estavam jogando cartas, como se nada estivesse acontecendo. Olha aí. Falei, a sabedoria chinesa, né? Uhum. E aí eu colori, às vezes eu dormia, chegou no outro dia, eu falei, cara, não vai acontecer nada isso aqui. Eles já tinham mandado e-mail pra gente marcar o voo, a gente ia pra Berlim, não tinha voo, o voo era só dia 2, isso era dia 27 de dezembro. Falei, tá, então eu vou comprar outro voo, que a gente ia pra Zurique, que aí Berlim já tinha passado, peguei mais uma diária no hotel, pronto. Aí no final eu sempre falei, viu, Luca? É assim, meu filho, relaxa. A sogra, não tô mais estressada assim, ela me falou uma coisa esse dia que ficou muito pra mim, assim, que, esse problema aí, tá, mas alguém morreu? Não, então não tem problema, não. Resolve com dinheiro? Resolve, então. Cara, e aí tu ir tentando ir jogando esse mantra pra dentro de ti pra tu ter tranquilidade e paz, né? Porque a tempestade vai vir. Desculpa interromper, mas é porque eu fico pensando, você com perfil dominante, conseguir ter essa tranquilidade é realmente todos esses anos. É, ajuste do perfil do adaptado. Eu não deixo de ser... Minha dominância, ela aparece em momentos muito estratégicos. Então, olha só, eu tô ali à frente de um time, eu preciso entregar resultado, a meta, ela é muito desafiadora, o tom da batida, ele é pá, pá, pá. Então, eu tenho líderes sêniores. Eu não fico amaciando líder sênior. Cara, se você tem toda essa senioridade, você tem que me entregar. E rápido. Mas eu sou aquela líder, assim, o que você precisa que eu faça para te ajudar? Nós temos que ir pro cliente, bora, marca. Nós vamos junto. Tá, isso precisa ver tal proposta, tá, qual que é a condição? Me traga um negócio elaborado. Pá, pode fechar? Pode fechar. É rápido. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão. Vamos fazer um PDI? Fulano, cara, eu percebi isso, vamos ajustar? Como é que tá a sua saúde física? Cara, você tá fumando? É esse caminho mesmo? É esse que você quer? Uma hora vai colapsar. A conta vem, ela é alta. Então, é equilibrar. O meu essência, minha dominância é mais de 100%. Mas ao longo da vida eu consegui baixar bastante minha dominância. Ela ainda é maior do que a minha influência. Mas ela com esse olhar para as pessoas, com todos esses movimentos, a gente vai entendendo que não faz sentido você só bater o tempo todo. Ninguém suporta apanhar o tempo todo. Nem a gente que é dominante. Se aparece um que quer bater em mim o tempo todo, fala, cara, eu gosto. Um desafio mais porrada demais também não faz sentido. Então, não vai fazer evoluir também. Não vai. O universo é abundante, acredito muito nisso.
O universo é abundante, tem sempre um lugar melhor ali que você pode estar, que conecta com todos os seus valores. Tem pessoas muito boas no mundo. Você pode acessar o que você quiser no mundo, o que você quiser. Então, eu acredito muito nisso. Então, isso me traz segurança para poder ter essa leveza. No meio do caos, fala assim, nossa, e agora? Como é que a gente vai sair? Cara, vamos sair, compra passagem, pega um hotel, tá? Depois eu peço reembolso, pedi, chegou. E seu filho como ficou na situação? Não, ele é um exercício, né? Ele está em formação. Quando ele me vê agindo assim, ele baixa essa preocupação dele. A gente voltou agora de viagem, e ele saiu de viagem com a namorada, e eu fui lá no quarto dele pegar uma coisa no guarda-roupa, e eu achei a listinha dele de metas para 26. Todo ano, em qualquer país que a gente estava, no último dia, eu comprava um caderninho e eu pedia para ele escrever, fazer o caderno de gratidão, para ele agradecer por todas as coisas, né? E para ele traçar as metas dele do ano seguinte. E esse ano a gente não fez. Eu fiz no meu, mas não pedi. Sim. Na Suíça eu fiz ele. E aí eu cheguei e quando eu entrei lá no quarto eu vi as metas de investimento. Entende mais de investimento que eu. Metas intelectuais, metas espirituais. Então, o exemplo de você estar com uma situação adversa, você manter o controle, você passa isso para o seu filho. Por mais que o perfil dele ainda esteja sendo moldado e é muito da conformidade, do estável, se sai do planejado, o cara sofre, eu consigo, né, através do exemplo, mostrar para ele, cara, relaxa, o máximo que pode dar é errado. Muito bom. Muito bom. Thaís, a gente tá chegando nos momentos finais aqui, nem vimos o tempo passar. Foi bom, né? Gostei. Não, tá louco, foi um prazer. A gente tem algumas últimas perguntas aqui. Tá. Que a gente fala que é o pedaço Maria Gabriela. Bate e bola, volta. jogo rápido. Legal, vamos lá. A gente chama de momento dali para não tomar-lhe. Primeiro, crescer rápido ou crescer com constância? Crescer com constância. Por quê? Cara, crescer rápido você não vai ter base para poder realmente entregar o que precisa naquela cadeira. Isso vai te queimar. Então, assim, tem que segurar a ansiedade, mais uma vez. Autoconhecimento. Tudo tem um processo e a gente precisa viver o processo. É nele que a gente se forma. Mal. Controle ou confiança nas pessoas? Confiança nas pessoas. A gente não precisa ter controle, a gente precisa trazer direção e clareza. Controle, ele é consequência. Boa. Meta agressiva ou governança sólida? Governança sólida. A meta agressiva, ela pode não estar conectada com estrutura, estrutura eu falo pessoas, produto, maturidade de negócio, vários outros fatores, né? Então, a gente precisa ter uma base mais sólida, uma governança para que a gente consiga entregar os números que sejam factíveis. Animal. Pra gente encerrar, vou te dar o nosso presente aqui, que é o livro As 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Que bacana. Livro que também conta um pouquinho da minha trajetória de Uberaba para o mundo, né? Como vendedor de balcão. Não, do lado, né? Que legal. Esse ano eu quero lançar o meu solo. Que legal, cara. Obrigada. Vai pra cima, vai Vou com ler tudo. Com todo carinho. E obrigada pela dedicatória. No final, a gente sempre pede uma frase, um ensinamento, né? No caso aqui... Já deu vários. Já deu vários. Mas eu queria trazer uma lição de liderança que não veio de nenhum livro, de nenhum curso. Foi de experiência prática que você viveu e que você acredita que pode deixar para nossa audiência aí. Tá. O título do meu capítulo é Contra Todas as Estatísticas. E no final eu finalizo como you can. Você pode. Todas nós podemos. Todos nós podemos. Então, falando de liderança, trazendo para esse viés, eu acho que a gente não sentar em cima do problema e chorar e viver em cima, viver uma vida inteira, né, chorando, lamentando, porque veio de uma base familiar que não te deu condições para você chegar onde você gostaria. Isso é postura de vítima, né? Vitimização não te leva a lugar nenhum. E... tantas histórias que a gente tem de pessoas, né, que tiveram vidas difíceis, na infância principalmente, que é a nossa base estrutural e emocional, mas que se sobressaíram na vida, me faz acreditar que isso também é possível para mim. E hoje eu me vejo assim como mulher de sucesso, né, não só nessa questão
material, que é o menor dos problemas, mas assim, de ter superado, de me conhecer, de saber que, cara, se eu morrer hoje eu tô feliz, porque eu tô deixando um legado, que é o meu filho. Um jovem sensacional, extremamente humano. Falo que ele é um jovem de 100 anos, tem uma cabeça de velho, né? Mas que ele é um cara que os valores e os princípios que eu passei para ele são inegociáveis. Então, acho que o papel da liderança é um papel social. Se nós, cada um dos líderes que estão nos ouvindo aqui, entender que é um papel social, ele não vai deixar de olhar para o negócio, mas ele vai olhar para as pessoas. E nós não somos, nós estamos. Nós estamos de passagem. Hoje eu estou nessa cadeira, amanhã eu posso estar lá, em uma outra cadeira, até num downgrade, né? E essa pessoa estar aqui nessa posição. E que líder que eu formei para estar aqui assumindo essa cadeira? Hoje eu já vivo isso. Legal. Ah, é? Já vivo isso. E eu lembro de 3 líderes que marcaram a minha carreira e que foram base para tudo o que eu vivo aqui também. Então, cada uma dessas lideranças vão formando, vão contribuindo para a nossa formação. E a gente precisa ter esse olhar ético para as pessoas, né? Olhar negócio, olhar pessoas, desenvolver é um papel social. Então, a minha mensagem é: olhe para as pessoas como pessoas. Acredite em você pode, todos nós podemos construir uma nova história independente de onde a gente veio. A gente pode contrariar todas as estatísticas. Eu contrariei. Contrariando as estatísticas, que a gente encerra o episódio do Dali para o Tomale de hoje. Solta o like, vê a Thaís nas redes. Semana que vem, segunda, 5 horas da manhã, tem um episódio novo para ti. Thaís, obrigado mais uma vez por ter participado com a gente. Imagina, eu que agradeço. Puta bate-papo aí, gostei demais. Espero poder contribuir aí com o canal. Estou aberta aí também a convites com as minhas palestras, tá? Esse ano é um ano onde eu vou levar muito essa mensagem aí para os palcos, para as empresas. Então... Ótimo, elas precisam. Elas precisam. Quem quiser procurar onde você está nas redes sociais. Onde você usa mais. Onde as pessoas te encontram. LinkedIn e o Instagram. Legal. Tá? Nós vamos ter um trabalho muito forte de assessoria de imprensa também e de social media, tá? Mas são os 2 canais mais utilizados ali para poder falar comigo. Como te encontram lá? No Instagram, thais.g.castro, tá? Tem o perfil da Sales Skill, que é Sales Skill Up. E no LinkedIn tá Thaís Castro. Sensacional, só agradecer. E com certeza quem tá vendo aí vai atrás, porque muito conteúdo. Cuide das pessoas. Isso aí. É isso. Dali para o Tomale. Até o próximo episódio. Segunda, às 5 da manhã. Valeu.